pegar os milagres. Nós falamos semana passada, fazendo um recap aqui, semana passada nós falamos que milagres trazem honra e glórias para Deus. Segundo lugar, milagres apontam para Jesus, de que Jesus, ele continua sendo o Senhor, ele continua agindo, ele continua operante nos nossos dias. Milagres nos abençoam, milagres nos encorajam, milagres faz com que a gente amanheça um dia amarelo, acinzentado, um dia blurry, completamente assim embaçado, e a gente olha para aquele dia e a gente continua acreditando que alguma coisa pode acontecer. Milagres não acontecem por acidente, gente. Eu vou vivendo a vida e qualquer hora aparece um milagre. Não, as coisas não acontecem assim. Quando você olha para pessoas e você fala assim, puxa vida, fulano de tal é abençoado, né? Ou aquela pessoa é abençoada. Não necessariamente é porque ela vive a vida louca, de qualquer jeito, ela deixa a vida levá-la. Não, em linhas de regra geral, aquele que crê no Senhor, aquele que crê em Deus, ele precisa não viver a vida experimentando um milagre, mas ele vive uma vida de milagres. A nossa vida, ela não existe para vivermos um milagre só. Lembra que eu falei semana passada? Tem pessoas que pensam o seguinte: não, eu estou nessa vida e Deus olhou para mim e falou assim, você tem direito a um milagre, menino, pede aí, parecendo o Aladim, né? Só que o Aladim leva vantagem, tem direito a 3. Aladim tem direito a 3, né? O mineiro, ele pediu para o Aladim, não vou falar não. Veja bem, então, olha só que coisa interessante. Eu conheço pessoas que viveu muito tempo da vida pensando que tinham o direito de somente uma bênção, um milagre na vida. Não, nós temos o direito de viver uma vida de milagres e não somente um milagre na vida. Nós precisamos ter isso em mente. Eu falei semana passada, a ficha precisa cair, gente. A ficha precisa cair, porque senão nós vivemos a vida no automático, e a vida vivida no automático não é legal. Não é legal. A gente impede Deus de fazer aquilo que somente Ele pode fazer, porque nós vivemos no automático. Alguém pode dizer assim, não, mas a minha vida é vivida no automático com Deus. Não é assim. A vida é vivida no automático com Deus. Não, se Deus quiser, Ele faz. Se não quiser, Ele não faz. Não, Deus quer fazer independente de nós. Mas como um bom pai, Ele quer ouvir os seus filhos falando para Ele o que é que eles querem que seja feito. Existem as bênçãos gerais, existem as bênçãos que são pessoais. Aquilo que Deus tem para você não é meu. Não é meu. Tudo que é seu é seu. O que é meu é meu. Agora existem as bênçãos gerais, bênçãos coletivas, né? O sol brilha sobre todos, amém? Eu estou vendo alguns aqui que estão ficando morenos, de tanto pegar sol já, sinal de que o verão já está na Flórida, né? Chove quando chove, somente aqui na Flórida, não chove sobre todos, né? Chove na esquina da 100, mas não chove na esquina da 10, é que tem essa característica, não é verdade? E chove torrencialmente. Às vezes você fala com uma pessoa no verão e fala assim, puxa, vai estar um pé d'água aqui. Poxa, mas aqui está um solão, aqui onde eu estou, poucos quarteirões, poucas milhas de distância. A Flórida tem essas características, né? Então veja bem, nós precisamos entender, a ficha precisa cair de que milagres acontecem ainda hoje. E nós estamos então nesta série aí sobre milagres. Vamos ver se agora vai funcionar esse negócio. Agora vai funcionar. Não funcionou não, né? Opa, agora está funcionando. Glória a Deus. Não foi você, Fernando? Não. Foi eu aqui. O negócio é bacana agora, hein? Como orar por milagres. Eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Semana passada nós falamos e enfatizamos que Deus faz ainda milagres hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre como orar por milagres. Eu louvo a Deus porque na minha casa temos experimentado muitos milagres. Milagres a gente não rotula. Não,
milagre grande, milagre pequeno. Não, milagre é milagre. Entendeu? Milagre é milagre. Bênção não é bençona nem bencinha, é bênção. Então, não tem como você rotular a coisa. Milagres, Deus faz milagres. Quer uma prova, outra prova tremenda de milagre? Você está de pé diante de toda essa pandemia. Veja bem, quer tenha sido politizado, quer a mídia tenha avacalhado com todas as informações, não importa. Morreu muita gente à volta do mundo por Covid ou por qualquer outra enfermidade. Muita gente morre anualmente, mas você está vivo. Você está vivo, você está de pé, você está caminhando, você está respirando. Isto é um milagre de Deus, é um milagre da sua existência. Isso já é um grande milagre. Eu não canso de dar todos os dias pela manhã glórias a Deus, porque eu estou vivo, estou de pé diante de uma situação, diante do tempo que nós estamos vivendo, tá? Agora, nós precisamos orar por milagres, porque as nossas orações, elas vão gerar um ambiente para que Deus possa manifestar os milagres que Ele tem para manifestar nas nossas vidas. Irmãos, orar, nós não vamos dar uma aula de oração aqui hoje, nós não vamos falar nada disso. Eu quero que nós saímos aqui hoje. Não importa quanto tempo faz que eu sirva ao Senhor, não importa quanto que eu oro, que eu tenha orado, não importa quantos meses, quantas semanas eu tenho orado, queridos, nós precisamos ser mais eficientes nas nossas orações. A carta de Tiago, logo no primeiro capítulo, fala o seguinte: olha, vocês pedem, mas não recebem. Repita comigo isso: eu peço, não, eu peço. Eu peço, mas não recebo. Aí você pode falar assim: mas às vezes eu não recebo. Por quê? Porque pede mal. A palavra fala, a gente pede mal. Nós não sabemos como pedir. Aqueles que são pais sabem exatamente que os filhos são bons nesse negócio de pedir, não é verdade? Principalmente aquilo que eles querem, aquilo que eles gostam. Puxa vida, lá em casa não é diferente não, gente. Até hoje, né? A gente já tem uma turminha ali que já está passando os 20 e tal. A turma sabe pedir, né? Sabe para quem correr, né? De vez em quando é a mamãe que vem falar com o papai, de vez em quando é o papai que fala com a mamãe e tal. Os filhos a gente sabe como pedir. Os filhos sabem preparar um ambiente. Os filhos que nós temos hoje aqui, você já se viu nesse lugar, preparando um ambiente? Em algum momento da sua vida, você pode ser mais independente possível da sua vida hoje. Talvez você já tenha deixado a casa dos seus pais há muito tempo, mas lembre na sua história como que você preparou o ambiente em alguns momentos críticos, em alguns momentos pontuais, para fazer um pedido para a mamãe ou para o papai. A nossa oração, ela funciona desse jeito. É nós sabermos como pedir, é nós sabermos como orar, é nós sabermos como falar com Deus. Isso é fundamental na nossa vida. Agora vamos lá. Olha só esses pensamentos que eu quero compartilhar com vocês sobre milagres. Milagres acontecem para aqueles que acreditam em milagres. Gente, quem não acredita não vai receber milagre, não vai acontecer nada. E diga de passagem que eles não acreditam, mas desfrutam de milagres, porque se está vivo, existe. Está existindo, já é uma bênção. Concorda comigo? Quem concorda diz amém. Amém. Já é uma bênção viver, gente. Eu estou feliz com um pouquinho de cabelo que eu tenho na cabeça, estou happy. Eu vejo um pessoal que fica meio preocupado aí e tal. Não tem problema não. Já fala assim para mim: pastor, por que você não faz implante? Por que você não coloca pelo na cabeça? Se eu colocar, a dona da pensão lá não vai deixar eu entrar em casa, ela vai confundir. Fora, tá aí, tá alto, né? Veja bem, a gente tem que crer em milagre. Se a gente não crê, a gente não recebe milagre de forma alguma. A gente pode estar vivendo milagres, mas a gente não acredita nos milagres. Então milagres acontecem para aqueles que acreditam, aqueles que creem. Você crê em milagres? Só vi uma pessoa. Quem crê em milagres? Eu creio, amém. Melhorou, me ajudem a pregar, por favor. Segundo pensamento, Deus certamente não faz erros, não comete erros, mas Ele faz milagres. Eu sou um, você é um, todos nós aqui somos um milagre de Deus. Tem pessoas que acham que Deus errou. Poxa, por que Deus abençoou fulano, mas não me abençoou?
Por que Deus abençoou fulano tão rapidamente? Eu estou aqui, eu no ralo, pedindo a Deus, tenho orado, e parece que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu, não. Deus não erra. Ele faz milagres, e nós somos milagres de Deus. Amém? Se você concorda, você vai dizendo amém, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Olha esse outro pensamento. Eu não tenho vergonha de dizer que acredito em milagres. Nós vivemos numa sociedade onde falar certas coisas é um perigo, né? As pessoas curtem da cara da gente, as pessoas dão gargalhadas, as pessoas vêm com retaliações. Queridos, eu não tenho vergonha de falar que eu acredito em milagres. Eu não tenho. Eu já vi vários, tenho vivenciado vários milagres, tá? E eu louvo a Deus por isso. E eu quero mais, eu quero ver mais milagres, eu quero vivenciar mais milagres na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos. Eu celebro o milagre de Deus na vida dos meus irmãos. E uma das grandes bênçãos, uma das chaves para a gente poder receber milagres é justamente isso, a gente poder celebrar o que Deus faz na vida dos outros, não somente na nossa. O último pensamento: expectativa é a atmosfera para que milagres aconteçam. Expectativa. Tem gente que não espera por milagre. Eu venho falando desde o início da minha fala hoje. Tem pessoas que não têm expectativa alguma. Ei, aquele que não sonha não deve viver. Então, ninguém pode viver sem sonhar. Ninguém pode viver sem ter expectativas na vida ou de vida. Todos nós precisamos ter expectativa de que hoje não deu, mas eu vou ter mais 24 horas amanhã, se Deus quiser. Como diz também lá em Tiago, no capítulo 4, se Deus quiser, eu vou ter mais 24 horas. A cada dia, Deus nos dá a oportunidade de termos a expectativa de que alguma coisa diferente possa acontecer na nossa vida. Eu e você somos os únicos capazes de estancar, capazes de impedir o mover de Deus sobre a nossa vida. Eu não quero me colocar na frente, me colocar como um obstáculo para que Deus possa agir na minha vida. Então, tenha expectativa. Crie expectativa. Quando você acordar logo pela manhã, não acorde igual aquele, o Weiner lá, né? Não acorde como aquele bonequinho dos desenhos animados, né? Oh, vida! Oh, dor! Que dia! Reclamando de tudo, reclama de tudo! Para de reclamar. Para de reclamar. O sol, quando você levanta pela manhã, o sol está quente, está causticante. Dá glórias a Deus pelo sol. Se está chovendo, dá glória a Deus pela chuva. Nada que vem de cima vem errado, vem na hora errada. Inclusive o seu milagre que vem de Deus não vai chegar na hora errada. Então dê glórias a Deus por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Agora, como orar quando você mais precisa de um milagre? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de um milagre. I need a miracle because I need a miracle. Why? Because I need a miracle. Eu preciso de um milagre porque eu preciso de um milagre. Por quê? Porque eu preciso de um milagre. Não dá para caminhar para frente. Não tem. Eu preciso de pelo menos até um milagre de ter os meus olhos completamente abertos para ver o que está acontecendo e discernir o que está acontecendo à minha volta. Olha só, se você tem uma Bíblia, ou se você tem o seu aplicativo, abre ele aí no Evangelho segundo Lucas. Agora vamos caminhar, quero pontuar algumas coisas muito interessantes que vai nos ajudar, sem a menor dúvida, na nossa trajetória em busca de compreendermos isso e de aproveitarmos o máximo aquilo que Deus quer fazer. Quem está comigo diz amém aí. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 35, ok? Lucas capítulo 18, verso 35 a seguir. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos lá. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Interessante, quero só fazer uma nota de rodapé aqui.
existiam duas Jericós. Jesus havia acabado de sair de uma Jericó, a que havia sido já destruída, e ele estava agora chegando na outra Jericó, ok? Então, vamos lá. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deram louvores a Deus também. Quando todo o povo viu isso, deram louvores a Deus. Olha que coisa interessante, história interessante. O contexto breve dessa história: Jesus saindo de uma Jericó, indo para outra, no meio do caminho, de repente tem um homem que está assentado, está pedindo esmola. Ele é cego. Nós não temos muitas informações sobre a cegueira dele, se ele era cego de nascença, se ele ficou cego, nós não sabemos, não fala tanto, né? Mas ele é cego. Ele é cego. O tipo de cegueira dele nós não sabemos. Mas ele era cego, completamente cego. E o interessante é que eu já tive conhecidos, pessoas que são cegas. O que um cego mais quer é ver. O cego vê, sabia disso? O cego vê. O cego vê. Ele enxerga com a sua mente muita coisa, não com a sua ótica, mas com a sua imaginação, com figuras da mente criadas por ele para a realidade dele, né? Cego lê, né? Existe o Braille, né? Que é um sistema, né? de leitura para cegos, né? E o cego tem vida, mas todas as vezes que você se aproximar de um cego e perguntar para ele assim, o que você mais quer na sua vida, ele vai falar o seguinte: eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Interessante é que Jesus, esse não é o único cego nas Escrituras que Jesus curou, mas este cego em particular, ele tem muito a ver com o tema que nós estamos trabalhando aqui sobre milagres. Todas as curas de Jesus sobre o cego foram milagres, mas olha só, presta bem atenção nisso. Quando ele ouviu a multidão, cego não é surdo, né? Quando ele ouviu a multidão, o alvoroço da multidão, ele perguntou: quem é? O que está acontecendo? O que está rolando? What's going on? Aí os discípulos, as pessoas que estavam seguindo Jesus: Jesus de Nazaré está passando. Eu gosto muito dessa expressão, Jesus está passando, porque essa expressão me chama muito a atenção. Me leva a pensar no seguinte, que todas as vezes que Jesus passa em algum lugar, alguma coisa acontece. Amém. Aleluia. Quando Jesus passa em algum lugar, coisas acontecem. Amém. Quando Jesus está ausente, quando Jesus não aparece, parece que nada acontece. Parece não, nada acontece. Mas quando ele vai, se Jesus está na nossa casa, alguma coisa acontece lá em casa. Se Jesus está na nossa empresa, alguma coisa acontece na empresa. Se Jesus está no nosso trabalho, alguma coisa acontece conosco lá no trabalho também. A empresa, os negócios podem caminhar para frente, podem crescer. Se Jesus está conosco dentro do carro, a gente vai ser comportado no trânsito. Se Jesus está conosco dentro, em qualquer lugar quer que seja, nos nossos relacionamentos, Jesus vai nos abençoar e Jesus vai fazer algo. Quando Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. A questão é a seguinte: será que nós estamos dispostos? Será que nós queremos identificar a presença de Jesus?
Ou será que nós estamos ocupados demais com a multidão e não estamos prestando atenção no centro da multidão? Naquele momento, aquele cego, ele foi muito objetivo. Ele ouviu todo aquele alvoroço, toda aquela gritaria. Ele ouviu todos gritarem, falarem, e o pessoal caminhando, vamos lá, de repente sobra para você, vamos lá, vamos chegar perto do mestre, que de repente alguma coisa pode acontecer. Ele ouviu muitas pessoas falarem muita coisa, mas ele deu um grito: o que é que está acontecendo? Queridos, nós precisamos aprender a criar um ambiente para que algo aconteça na nossa vida. A menos que criemos esse ambiente para a ação de Deus, nada irá acontecer. Nada acontece na nossa vida de maneira simbiótica, que aconteceu porque tinha que acontecer. Não, vai acontecer se nós criarmos um ambiente para Deus agir. E ali estava a multidão caminhando, indo atrás de Jesus, um alvoroço, pessoas sendo curadas. Nós não temos relatos de outras pessoas naquele momento, mas nós temos relatos nas Escrituras que muitas coisas fez o Senhor Jesus, que nem ao menos sequer todos os livros da terra seriam capazes de relatar os feitos do Senhor enquanto por aqui ele passou. O cego, ele viu a oportunidade no meio da multidão. A oportunidade chamava-se Jesus. Ele pergunta: o que está acontecendo? Jesus de Nazaré está passando por aqui. Olha só, nós não temos relato no texto, mas algo interessante me chama a atenção. Ninguém se assentou com ele para teologicamente explicar para ele quem era Jesus de Nazaré. Ninguém parou para conversar com ele e tentar levantar nele o nível da fé. Mas o que me chama a atenção é que possivelmente ele já havia ouvido falar de Jesus, ou naquele exato momento Deus deu àquele homem graça, favor, a oportunidade. Ele reconheceu: se a multidão está seguindo e tudo que eu ouvi as pessoas falarem sobre esse Jesus de Nazaré, ele pode me ajudar, ele pode resolver o meu problema. E o que ele fez? Imediatamente ele não teve vergonha de crer em milagres, ele não teve vergonha de se expor. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Isso tem um peso muito grande. Amém. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ou seja, olha para mim, olha para a minha situação, olha para o momento que eu estou vivendo. Imediatamente o texto diz que Jesus parou. Uma das coisas que eu amo em Jesus é que ele sempre para investir tempo com as pessoas. Amém. Aleluia. Ele sempre para, investe tempo com as pessoas. Não importa quem seja, pobre, rico, doente, são, não importa. Jesus sempre investiu tempo com pessoas e em pessoas. Parou imediatamente e perguntou: quem me chamou? Ah, foi um ceguinho aí e tal, está aí na beira do caminho, o cara fica pedindo esmola, enchendo a paciência do povo. Tá. Não está escrito aqui, mas imagino que alguém deve ter falado. Alguém falou algo para Jesus. E Jesus imediatamente parou e foi. E trouxeram um cego até ele. E ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Queridos, quando nós estamos na presença de Jesus, quando nós estamos diante de Jesus, quando Jesus passa, quando Jesus entra, quando Jesus está conosco, você pode pedir o que você quiser, que será feito. Olha só que coisa interessante. Jesus parou e falou assim: o que você quer que eu faça por você? O cego falou assim, ele foi muito objetivo: que eu veja, que eu veja. Jesus falou assim:
seja curado. Veja, a tua fé te salvou. Seja curado. Interessante que imediatamente aquele ceguinho começou a ver. E ele começou a glorificar a Deus e dar aleluias, exaltar o nome do Senhor, e começou a exaltar a Deus. E todas as pessoas que conheciam o ceguinho, repito comigo, ceguinho. Todas as pessoas que conheciam o ceguinho, o que aconteceu com ele? Essas pessoas começaram a louvar a Deus pelo grande feito. Porque os milagres de Deus na nossa vida não são somente para nós, mas os milagres de Deus na nossa vida levam pessoas para Deus. Os milagres de Deus na nossa vida têm que apontar o caminho para Deus. Não é para termos um inchaço, uma exacerbação da nossa humanidade, mas é para apontar-nos para Deus e apontar pessoas para Deus. Algumas lições a gente aprende com esse ceguinho aqui. Como que a gente vai orar pelo nosso milagre? Primeira coisa, ore com paixão. Ore com paixão. O que significa? Ore como se a sua oração fosse a última oração que Deus fosse ouvir. Eu vejo isso no ceguinho. Ainda que eu e você não tenhamos ouvido toda a oração que ele fez, mas o que significa orar? Significa falar com Deus. O ceguinho falou logo, imediatamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nem sempre não é um amontoado de palavras, mas é antes sim o significado das palavras. Se as palavras realmente significam alguma coisa para nós, se nós estamos dando significado, sentido para aquilo que nós estamos orando. Olha só, ore com paixão. O texto nos ensina, nos mostra. Ele começou a gritar, ele foi intenso na gritaria dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não somente ele foi intenso, e gritou muito, ele fala, o Senhor, em Salmos, capítulo de número 34, verso 17, nos diz que o Senhor, ele ouve boas pessoas quando clamam por ele. Ele ouve as pessoas quando clamam por ele. Deus não está surdo, não. Isaías também nos fala o seguinte, que os ouvidos do Senhor não estão entupidos, não estão fechados para poder ouvir. Deus ouve. O maior prazer de Deus é ouvir as nossas orações. Queridos, as nossas orações, elas não podem, não devem ser mecânicas, não podem ser orações no automático. Uma certa pessoa perguntou para um pastor, tipo assim: pastor, eu posso só colocar as orações lá no áudio lá e escutar as orações? Você pode até fazer isso, mas não significa que vai ser a sua oração, porque reza significa repeteco. Oração significa quando você rasga o seu coração e usa o seu próprio vocabulário para falar com Deus. Isso, boa notícia, o Senhor ouve. Aleluia. O Senhor ouve. Cuidado com as orações que você faz, porque Ele ouve as palavras, mas Ele ouve também as intenções do coração. É verdade. As intenções do coração. E uma outra coisa também, no Salmo 142, verso 1, diz o seguinte: como suplico a Deus, como imploro a sua misericórdia, derramando as minhas angústias diante dele. Ora, orar com paixão significa rasgar o coração diante de Deus, derramar-se diante de Deus. Quantas vezes você já derramou o seu coração diante de Deus? O que significa, pastor, derramar o coração diante de Deus? Lembra-te dos momentos de angústia. Pastor, eu não tenho angústia, eu não sei o que é angústia. Ok. Os momentos que você está com um nó na garganta, vamos mudar o termo, você está com um nó na garganta, o bicho está pegando, a coisa está complicada mesmo. Você entra dentro do carro e você não se cabe dentro do carro sozinho, e de repente aquele sentimento,
começa a invadir o seu coração, a sua mente, o carro está cheio demais, e a única coisa que você pode fazer é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim dentro desse carro. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Você está no trabalho, aonde quer que seja, você está em casa, no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra, você está em uma encruzilhada na sua vida, em um crossroad da sua vida, que você precisa resolver isso, e de repente você não consegue mais, nem ao menos sequer falar palavras, mas você rasga o seu coração em lágrimas diante de Deus. Pastor, isso é coisa só para mulher. Não. Homem também chora. Amém. Homem também chora pela sua necessidade de Deus. Homem também rasga o seu coração diante de Deus. Homens que choram diante de Deus, que caem diante de Deus, ajoelhados diante de Deus, eles vão ficar de pé diante dos problemas, diante do mundo, diante das circunstâncias da vida. Amém. Mas nós precisamos cair de joelhos diante do Senhor. Amém. Ore com paixão. Tenha paixão a orar. Paixão significa desejo mesmo. Como eu desejo. Nossa, como eu quero que isso aconteça. Nossa, como eu preciso de Deus na minha vida. Segunda coisa que a gente aprende é ore persistentemente. Quando você vê o ceguinho, né? Jesus, filho de Davi, Jesus, filho... Ele está sendo persistente. Deixa eu dizer uma coisa para todos nós sobre persistência. Persistência é um porre. Por quê? Aquela insistência, sabe? Mas não é uma insistência vazia, é uma insistência consistente. Porque a pessoa sabe o que está fazendo. A pessoa sabe que está certo no que está fazendo. Ore persistentemente. Persistentemente. Está no texto. Olha só, lá em Colossenses 4:2 diz assim: não se canse em orar. Continue assim. Observe as respostas de Deus. Amém. Outra tradução diz assim: ore sem cessar. O que significa orar sem cessar? Significa assim: ore. E depois que eu orei, o que eu falo? Ore. E depois que eu orei, ore de novo. E depois, ore. Sem cessar, até que você perceba a resposta de Deus. Amém. Billy Graham usou uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: ore insistentemente até que você se torne amigo de Deus. Amém. Até que você se torne amigo de Deus. Queridos, nós precisamos ser mais persistentes quanto à nossa oração. Nós devemos orar não pensando que Deus vai responder na vírgula. Deus pode. Deus pode nos surpreender, pode, porque Deus, Ele nos surpreende a todo instante. Mas quando você orar persistentemente, observe pelas respostas de Deus. Olha só como que é. A perseverança mostra o quanto eu realmente quero. Amém. O quanto eu realmente quero. Porque você já viu pessoas, não, você não, mas já viu pessoas orar, o seguinte, começar a orar, e de repente elas começam a orar e se perdem na oração. Senhor, ó, é mais ou menos assim. À noite, antes de dormir, vai orar. Senhor, quero orar aqui agora e quero te agradecer por tudo que o Senhor fez nesse dia. Eu quero já também colocar o amanhã nas suas mãos. Aí amanhece o outro dia, quando amanhecer o outro dia, vai, Senhor, como eu estava te falando ontem, Senhor, me abençoa hoje no dia e tal, tal. Orações vazias, sem objetividade. Aí a gente vai lá para Tiago, o texto lá fala o seguinte, que a gente pede, não recebe, por quê? Pede mal. A gente pede,
Não tem, gente, parece bobeira, mas é uma grande verdade. Nós temos que ser persistentes, temos que demonstrar na nossa oração quanto do que nós estamos pedindo é que realmente nós queremos. Já vi pessoas orando o seguinte: Senhor, me abençoa nisso e tal. Não, Senhor, bem na verdade é o seguinte, não é bem isso, eu queria que o Senhor me abençoasse desse jeito, assim. Muda logo. Um dia ora, eu já vi, talvez eu já tenha visto, não com vocês, mas já tenha visto, né? Oração, a pessoa ora, pede uma coisa hoje, amanhã você vai ouvir a pessoa orar novamente, ela mudou. Mas peraí, irmão, ontem você pediu isso, por que você pediu isso hoje? Não, é porque eu estive pensando e tal, melhor, não quero isso, não, quero aquilo, eu quero isso, não quero aquilo, não quero isso. Então, o que você quer? O que é que você quer? Qual que é a sua expectativa? O que é que você quer? Seja decisivo. Seja pontual nas suas orações. Não fica devagando nas suas orações, não. Seja pontual. Olha, algumas pessoas já conhecem, ouviram eu falar disso aqui, mas vou simplesmente pontuar. Gente, como ceguinho, eu trabalhei falando de Jesus para um ateu durante 2 anos. E esse não era à toa, não, porque tem muito ateu que é à toa, não é ateu. Tá? Veja bem, esse era ateu mesmo, de carteirinha. Logo no primeiro dia que eu conheci, ele olhou para mim assim e falou assim, bem na testa, assim: não gosto de pastor. Eu falei, puxa vida, que bacana. Logo no primeiro dia que eu conheci o cavalo. Quando ele falou assim, não gosto de pastor, eu olhei para ele e falei assim, também não. Aí ele deu aquela risada boa, falei assim, pronto, beleza, abriu as portas. Aí, 2 anos depois daquele encontro, nós conversando, ele falou o seguinte, um ateu, falou assim: pastor, se Deus me abençoar, esse Deus que você está falando, que faz milagre, faz essa coisa toda, eu vou dedicar a minha vida para Ele, eu vou viver, vou morrer minha vida para Ele. E Ele vai ter que me ajudar, porque eu sozinho não vou dar conta, Ele vai ter que me ajudar. E o pedido dele foi um pedido, né? Deus, gente, não tem milagrinho para Deus. Não tem. Eu falei, o que você precisa, o que você está querendo de Deus? Ele falou assim, eu quero que, eu não posso ter filho, mas eu quero que Deus me abençoe com filho. Ah, que bom, aí vamos orar. Era um camarada, já tinha passado 50, gente, 50 ainda dá para trabalhar, mas ele tinha um problema, viu? Ele, 50 e poucos anos, ele falou assim, não dá, eu não tenho como, eu tenho que ser a base de milagre mesmo. Ah, então tá bom. Aí ele falou assim, mas é o seguinte, eu quero gêmeos. Eu falei, puxa vida, o camarada elevou exponencialmente o problema. Senhor, reúne a turma aí. Faz contas aí. Gente, para Deus não existe milagrão nem milagrinho. Olha só que coisa interessante. Olha só. Eu falei assim, beleza, vamos orar aqui. Nós estávamos dentro de um IHOP. Não, jamais vou esquecer disso, né? Dentro de um IHOP, eu falei assim, vamos orar aqui agora? Vamos. Eu comecei a orar por ele, Senhor, abençoa, tá, pá. De repente veio a garçonete, chegou ali perto, acho que ela era crente, dessas igrejas de americano. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes, oh, yes, Lord, yes, Lord. Falei, o negócio aqui vai ficar bom. Nós oramos, terminamos de orar ali e tal. Passou uns meses, eu recebo uma ligação. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, não sei mesmo, você não falou ainda, fala logo, desembucha. É o seguinte, pastor. Minha esposa está grávida. Claro que eles estavam fazendo um tratamento. Gente, olha só como que não funciona a nossa mente. Ele tinha problema. Nós temos outros casais aqui que tiveram que fazer tratamento e Deus os abençoou. Amém. Caso desse também era um caso exponencialmente sério, problemático. Nós somos levados a pensar o seguinte: mas Deus usou a ciência simplesmente. Não foi só. Deus usou o que Ele tinha que usar para manifestar o poder dele. Mas olha só, não só isso, presta atenção nisso. Nós terminamos de orar e tal, uns 4, 5, 6 meses depois ele liga. Minha esposa está grávida. Eu falei, puxa, que bom, maravilha, aleluia. Fiquei, Senhor, o Senhor fez um excelente trabalho, Senhor, glória a Deus. E aí, gêmeos? Não. Eu falei, nossa, não
só. Agora ele não vai crer em Jesus. Não, é trigêmeos. Eu falei, glória a Deus. Amém. Olha só, por isso que eu falo, não só a ciência, mas Deus nos surpreende. Aleluia. Ele pediu gêmeos e Deus, para mostrar o poder dele, ele fecundou trigêmeos no corpo de uma mulher pequenininha. Algumas pessoas conhecem já o testemunho. Deus fez aquilo para mostrar o poder dele. Tive o privilégio de depois batizar essa pessoa. Essa pessoa hoje já não está entre nós, mas esta pessoa, não entre nós, só que não, na terra, o Senhor já tomou para si. Veja bem, Deus fez o que a palavra de Deus, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Aleluia. De acordo com o seu poder. Queridos, nós subestimamos demais o poder de Deus. Persistência, nós vimos aqui, mostra o que nós realmente queremos. Ele falou, eu quero ver, decidido. A perseverança me prepara para a resposta. Gente, nós pedimos, nós temos que estar preparados para a resposta, porque a resposta de Deus é sempre assim, ó, sim, não e espera. Nós estamos prontos para lidar com o sim de Deus. Yes! Deus é por mim, glória a Deus, Deus está agindo, Deus é poderoso. Quando Deus fala não, pô, é que Deus quer. Tem gente que fica de mal de Deus, gente. Você tem gente que fica de mal de Deus, briga com Deus, quer andar na contramão de Deus, gente, porque Deus não respondeu do jeito, na hora que queria, da cor que queria. Fica de mal de Deus, aí vai fazer tanta atrapalhada na vida, arrebentar com a vida. Nós não estamos preparados muitas vezes para lidar com o não de Deus, só com o sim. Até mesmo com o espera. Tem pessoas que não aguentam esperar. Queridos, a dor da espera é fantástica. A dor da espera, ela é didática. Ela nos ajuda a aprender tudo o que Deus está fazendo na nossa vida e o que Ele irá fazer a partir do que Ele fez. Portanto, queridos, nós temos que ser persistentes quanto à nossa oração. Outra coisa que nós aprendemos aqui, nós temos que ser específicos. O ceguinho, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Eu quero um bifão, um arroz soltinho, feijãozinho gostoso, uma saladinha de tomate. Ele era um pedinte. Mixed emotions. Necessidade dele estava lá. Eu quero um checão de $1 milhão. Pô, bacana, posso pagar uma cirurgia e tal, né? Qualquer coisa. Não. Ele foi específico. Eu quero ver. Quantas pessoas vivem uma cegueira que não conseguem ver a graça e o favor de Deus? Ele era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente, porque o espírito dele se abriu imediatamente, tão logo ele ouviu, ele aprendeu de que aquele que estava passando era o Jesus de Nazaré, que estava fazendo um reboliço naquela região. Aleluia. Queridos, Jesus, ele não mudou, ele continua sendo Jesus de Nazaré, mas ele é o Jesus da nossa vida, ele é o Jesus da igreja, ele é o Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele fez milagres, ele continua fazendo milagres ainda hoje. Ore especificamente. Que tal você pontuar aquilo que você quer que ele faça na sua vida? Que tal você orar de maneira específica? Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido até ele. Quando ele se aproximou, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero ver. Você não vê ele titubeando, você não vê ele pensando, tateando em alguma outra resposta. Eu quero ver. Se Jesus estivesse hoje diante de você, na sala da sua casa, só você e ele perguntasse para você, o que quer que eu te faça?
Você está pronto para dizer de maneira específica para Ele o que você quer que Ele faça? Você está decidido, você está decidida para falar para Ele o que você quer que Ele faça por você na sua vida? Você está pronto? Ele foi um homem decidido, ele foi específico, ele foi pontual, foi cirúrgico no pedido dele. Eu quero ver. Eu não sei você, mas eu quero ver muito mais o que Deus ainda tem para fazer na minha vida do que Ele já tem feito até aqui. Filipenses 4, verso 8 diz assim: não se preocupe com nada, mas ore e peça a Deus tudo o que você precisa, sempre dando graças. Amém. Amém. Aleluia. Nós vivemos ansiosos demais. Essa pandemia, essa porqueira de pandemia, que mídia, esse povo bagunçou com tudo isso aí. Preste bem atenção nisso. Isso avacalhou com a vida de muita gente, com as estruturas familiares, estruturas sociais, governamentais, de saúde, de educação. Gente, nós estamos vivendo um tempo sem precedentes. Eu estou tentando traduzir para o nosso tempo, traduzir para a nossa realidade, para o hoje aqui, gente. Não adianta a gente pegar somente a Bíblia e ler lá. Essa palavra tem que fazer sentido para nós hoje. Não se preocupe com nada, significa nada mesmo. Então eu vou cruzar os meus braços e vou... Não está falando isso. Está falando que o seu coração, as suas emoções, elas não devem estar presas àquilo que não deve se prender. Porque quando você prende as suas emoções, as situações, circunstâncias que você não tem controle, saiba o seguinte, boa notícia para você: você vai ficar numa inércia gigante. Você não vai se mover do lugar. Portanto, não se preocupe com nada. O que eu vou fazer? Ore e peça a Deus tudo o que você precisa. Hoje você tem a oportunidade. O que você está precisando? O que você está precisando? Qual que é a sua necessidade maior hoje? Veja bem, a sua necessidade maior. Deus sabe qual é a sua necessidade. Mas Deus quer ouvir você falar. Seja específico na sua oração. Você está no seu quarto de guerra, você está na sua casa, está dentro do seu carro, onde quer que você esteja, seja específico. Terminando, ore com expectativa. Tem gente que ora já pensando na possibilidade de Deus falhar. Já viram esse filme em algum lugar? Não, vocês nunca viram, eu já. Ore com expectativa de Deus falando. Deus vai falar, Deus vai responder, Deus não vai responder. Será que Deus responde? Será que Deus ainda continua respondendo? Gente, ore com expectativa. Qual a expectativa que está no seu coração? Entendeu? Olha só. Então Jesus disse-lhe: receba a sua visão, a sua fé o curou. Quando ele pediu que eu veja, ele ficou ali na expectativa. Jesus imediatamente disse: receba a sua visão, a sua fé te salvou. Qual que é o seu nível de fé? Pastor, eu não sei, eu tenho que ter uma fé muito grande para poder receber o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo. Eu tenho que ter uma fé muito grande, pastor. Não, calma, deixa eu te ajudar. Respira fundo, aperte os cintos aí. Olha só, vou te ajudar. A palavra do Senhor diz assim: se nós tivermos fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda, vocês sabem, assim, mais ou menos assim, né? Tamanho de um caroço de abacate, amém, irmãos? Grão de mostarda é uma das sementes menores que existe. Se nós tivermos fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, puxa, Vitor, eu estou mal. Aí começa, já vai para o outro lado. Gente, nunca consegue ficar centrado. A fé precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. E quando o Senhor fala isso, não é para quantificar a fé, não. Ele está falando o seguinte: saia da inércia, comece a caminhar, porque fé significa isso. Eu não vejo o que está do outro lado, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, existe uma parede entre, que significa a distância entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu não vejo do outro lado, eu não consigo entender o que está de lá. Do lado de cá eu expressei a minha vontade, a minha necessidade, o meu pedido. Fé significa o seguinte: ainda que eu não veja, eu vou caminhar na direção
daquilo que eu pedi ao Senhor. Eu estou vendo algo assim meio fosco, meio ofuscado, meio blurry. Eu estou vendo algo, eu estou passando, e à medida que eu caminho na direção daquilo que eu pedi para Deus, tem coisas que estão se grudando no meu corpo, me puxando para trás, tentando impedir-me de continuar para frente, causando no meu ser, causando na minha mente dúvida, incertezas, incapacidade, indisposição. Muitas coisas acontecem entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu preciso entender o seguinte, que fé significa eu vou, ainda que eu não veja, eu não negocio nem para a direita, nem para a esquerda, eu não olho para trás, eu vou para frente, porque para frente e na frente está o autor e consumador da minha fé. Eu não negocio um palmo para lado algum, porque eu vou é para onde o Senhor quer me levar. Amém. Aleluia, isso é verdade. Glória a Deus. Ou nós cremos dessa maneira ou não cremos. Jesus olha para o camarada, para o cego, e fala assim: a tua fé te curou. Meu querido e minha querida, eu quero encorajar você hoje, nesse domingo, primeiro dia dessa semana. Eu não sei como está a sua semana, eu sei das batalhas de alguns queridos aqui hoje, mas eu quero te dizer o seguinte, que se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a palavra de Deus, e se você crer de maneira com expectativa e orar com expectativa, o Senhor vai falar para você, o Senhor vai dizer para você: olha, recebe aquilo que você pediu, porque a tua fé gerou aquilo que você pediu. Aleluia. A tua fé gerou o que você pediu. Amém. E não é essa coisa cega, essa fé cega que o povo prega por aí, não. É fé no Senhor, no autor e consumador da fé, o autor e consumador da nossa vida, da nossa esperança. Quando a minha vida está atarrachada, está grudada nesta realidade de que o Senhor é quem Ele diz que é, como diz em Hebreus: aquele, pois, que se aproxima do Senhor deve aproximar-se dEle, crendo que Ele é quem Ele diz que é, e Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele faz milagres acontecer na vida de todo aquele que o invoca. Aleluia. Eu não posso negociar isso, eu não posso mudar essas realidades de Deus. Estou nervoso não, estou na bênção. Olha só, tudo o que você pedir em oração, agora veja, tudo que você pedir em oração, expectativa, olha a expectativa, acredite que você recebeu. Acreditar, acreditando, significa crer, tendo fé. Tudo que você pedir em oração, tendo fé, você recebe. Vai ser seu. Vai ser seu. Você crê nisso? Vai ser seu. 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 Vai ser meu. Vai ser seu. 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 Vai ser de todos nós. Amém. Simplesmente tudo que você pedir em oração, crendo, exercitando a sua fé. Milagres acontecem para quem acredita em milagres. E por último, me encerrei agora. Acredite-me. Olha com graça. O que significa isso? Vamos terminar logo. Imediatamente o homem viu e seguiu Jesus, agradecendo a Deus. Todas as pessoas que viram isso também louvaram a Deus. Amém. Olha só que coisa interessante. Graça, o que significa graça? Um agradecimento. Graça é um favor imerecido, mas nós precisamos, quando orar e receber, nós temos que ser agradecidos. Ele agradeceu a Deus. Tem muitas pessoas que esquecem de agradecer. Certa ocasião, o Senhor curou 10 leprosos. Quantos? 9 voltaram para agradecer, não foi isso? Amém? Quantos voltaram? 1 voltou para agradecer. Esse é um grande problema. Nós pensamos que
nós devemos agradecer só por uma bênção, só por um milagre, e esquecemos que nós vamos precisar de outros. E é justamente à medida que nós caminhamos uma vida de agradecimento, isso vai piling up, isso vai amontoando, vai juntando diante de Deus, e Deus honra a nossa vida. Sede agradecidos. Quero te encorajar hoje com essa palavra. Nós estamos nessa jornada sobre milagres. Semana que vem vamos ter uma palavra sobre milagre tremenda, palavra tremenda sobre milagre na semana que vem. E vocês vão aprender algo fantástico na semana que vem. Nós vamos aprender juntos, né? E eu quero encerrar simplesmente dizendo o seguinte: como orar pelo milagre que nós já falamos aqui? Ore com paixão, um recap, tá? Ore persistentemente, ore especificamente, ore com expectativa, ore com graça, creia em milagres. Amém. Aleluia. Eu creio, eu não sei você, mas eu creio em milagres. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém.